Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui para apresentarmos nosso trabalho no SEMEAD. Vamos começar, professor Maia. Beleza. Olá, pessoal. Uma satisfação estarmos aqui, eu, Thiago, apresentando o trabalho Cocriação de Valor em Cadeias de Suprimentos, um estudo bibliométrico a partir do mapeamento gráfico da literatura. Um trabalho que eu, o Thiago, o professor Beni e o Anderson desenvolvemos. É fruto do meu projeto de pós-doutoramento. Bom, pessoal, fazendo uma introdução inicial, a cocriação de valor ela surge do marketing, né? Da disciplina do marketing, muito ancorada nas trocas, nos relacionamentos, na interação. Então, muda um contexto que antes era muito baseado em troca de bens para um contexto, né, que a gente chama de lógica dominada por serviços. Porém, a cocriação de valor ela se expande para outras áreas, como estratégia, turismo e, mais recentemente, supply chain, né, as cadeias de suprimento. Aí aqui um pouco sobre a cocriação de valor em cadeias de suprimentos, eu coloquei uma citação que é bem interessante, né? A cocriação de valor vem em duas categorias principais. Plataformas business to customer, em que as atividades de cocriação envolvem principalmente o negócio e os clientes existentes e potenciais, e business to business, em que empresas do mesmo setor ou de setores diferentes cocriam valor para seus ganhos. Ou seja, né, pode ter cocriação de valor tanto de empresa para cliente, como na cadeia entre fornecedores, atacadistas, distribuidores e por aí vai. E o gap desse trabalho, né, por que a gente resolveu fazer esse mapeamento gráfico? Porque, embora haja uma razoável literatura, ainda não existem estudos, pelo menos nós não encontramos, que consolide esse conhecimento, né? Então, esse bibliométrico tem como objetivo organizar esse estoque de conhecimento. Então, o método do trabalho é um bibliométrico, né, uma revisão com técnicas estatísticas. Nós fizemos a coleta de dados na base de dados Web of Science, usamos os termos, né, as strings Value Co-Create and Supply Chain, or Value Co-Create and Supply Chain, né, para pegar as duas variações de cocriação. A nossa delimitação de busca foi até dezembro de 2022, para pegar o ano completo, e usamos como categorias relacionadas à gestão, como management e business, a turismo, né, porque é um setor bem participativo em trabalho de gestão, e os outros mais relacionados com cadeia de suprimentos, como economia, transporte, engenharia, telecomunicação. Pegamos só artigos em inglês e fizemos duas análises, né? Uma análise descritiva para ver como está a evolução dos trabalhos no campo, que o professor Maia vai falar um pouco sobre isso, e o outro um mapeamento gráfico de costação para ver as bases, né, conceituais. Costação olha muito isso, né, o passado, que foi a referência, e a gente também fez a análise de acoplamento bibliográfico, né, popularmente no Brasil como pareamento, para ver as fronteiras do conhecimento. Então, o primeiro resultado, o professor Maia vai comentar aqui, é a evolução temporal dos artigos no tempo. Isso acaba mostrando, pessoal, que o tema continua relevante e em constante crescimento, né? O número de publicações de artigos sobre cocriação na cadeia de suprimentos está aumentando cada vez mais. Aí, seguindo, pessoal, aqui tem os principais pesquisadores. A gente não vai se delongar muito sobre isso por conta do tempo, né, que já foi quase metade da apresentação, é um desafio fazer em 8 minutos, mas teve o Mar em primeiro com 5 citações e com 5 trabalhos publicados, corrigindo aqui, e em seguida tem Fawcett, tem uns nomes difíceis como Odecker, Kalk, então alguns pesquisadores estão começando a ganhar relevância no tema, né? E sobre os principais periódicos que publicam, a gente tem em primeiro lugar o Industrial Market Management, que é um jornal muito relevante, tem um bom ABS, tem um bom fator de impacto. Então é um jornal muito relevante para a área de gestão como um todo, com 12 publicações. Em seguida, a gente tem International Journal of Physical Distribution, Logistic Management, que é um jornal de logística, e um que é consagrado na nossa área, que é o Journal of Service Management da área de serviços, né? Como a gente falou no começo, a cocriação de valor ela se origina muito na área de serviços. Agora a gente vai comentar aqui um pouco sobre a parte principal dos trabalhos, que são os resultados de bases, né, que é a análise de costação, e depois a gente vai falar um pouco sobre as fronteiras do conhecimento. Então, o principal cluster, que é o vermelho, ele fala muito sobre cocriação de valor na área de serviços, né?
E o que é interessante aqui sobre essas bases? Que os clusters estão muito bem delimitados. O amarelo está lá, o verde está ali, o azul está no seu campo. Então, são correntes bastante consolidadas, né? E o contexto de serviço, falando um pouco do cluster vermelho, ele une direta e indiretamente os atores como díades, tríades, redes complexas de ecossistemas. Então, o serviço facilita um pouco isso. Aproveitando um pouco sobre serviço, o segundo cluster, que é sobre ecossistema de serviço, ele é importante porque começa a ser discutido, além dos atores, processos de integração, como recursos que envolvem, como que a gente pode falar, instituições, arranjos institucionais, né? Então, ou seja, as pressões governamentais, a legislação, tudo isso começa a entrar. O cluster azul, que são os papéis dos consumidores na cocriação de valor, começa a falar muito essa relação de como que os consumidores podem cocriar valor na logística, no mapeamento dos produtos que são entregues. Então, um monte de mecanismos que dá para ter um bom diálogo entre consumidor e empresa. O cluster roxo, que é o que mais conversa com todos os outros, é a lógica dominada por serviço que dá origem à cocriação de valor, né? Então, a lógica que fala que o que é a cocriação de valor, né? Quando existe uma interação entre diferentes atores que gera benefício para ambas as partes. Isso surge pela lógica dominada por serviço. E por último, o cluster amarelo, que está bem ali isolado na área superior, ele fala sobre a capacidade de relacionamento, né? Então tem a teoria de relacionamento. Então é interessante, né? Porque são várias correntes teóricas, mas são semelhantes e que juntas formam esse grupamento, né, professor Maia, para ajudar a gente a compreender a cocriação de valor na cadeia de suprimento. Até destacando desse do amarelo, né, Tiago? A gente deixa bem claro, né? São os recursos críticos que uma empresa pode, muitas vezes, ultrapassar os limites da empresa, sem estar embutidos nos rotinas, dentro das rotinas que ela possui, que são inferiores. Então, são estruturas, são estudos que foram detectados nessa a nossa análise. Então, perfeito, né? Vai além de recursos tangíveis, né, professor Maia? Entra relacionamento, entra stakeholders, por aí vai. E aí, pessoal, seguindo aqui para o nosso último slide, e vou dar uma acelerada por conta do tempo, aqui são as fronteiras do conhecimento sobre o tema de cocriação de valor em cadeia de suprimentos. Ou seja, é o que está na vanguarda, o que está sendo construído agora. E dá para ver que as correntes começaram a se misturar, o que também é interessante, né? Mostra uma convergência de diferentes temas, né? Então, o cluster vermelho foca muito na relação B2B, né? Então, como as empresas podem se ajudarem, co-criarem valores como equipes multifuncionais, né? Desenvolver portfólio de serviços globais, garantir coerência global de marca, criar propósito global de valor. Então, como elas conseguem trabalhar junto? O cluster verde, a nova lógica da gestão da cadeia de suprimentos, considerando esse prisma de cocriação de valor, né? Então, a gente começa a ter uma nova proposta para trabalhar a logística, mas co-criando valor com cada um desses atores, fornecedor, consumidor, governo. Isso é a nova lógica. O cluster azul foca na relação, da mesma forma que tinha nas bases, aqui também tem, de co-criar valor entre empresas e clientes, né? Então, como que é possível tornar o consumidor um elo mais ativo para co-criar valor nessas estratégias de logística? É discutido nesse cluster. O roxo, a gente entra nos papéis das tecnologias na cocriação de valor, né? Então é um cluster que está bem ali na direita e a tecnologia está sendo muito enfatizada em diferentes prismas de cocriação de valor. Então, alguns exemplos, a gente pode falar o design de serviços, que pode ajudar, né, por meio de inteligência artificial, de softwares, modelo de aprendizagem aberta, ou seja, a inovação aberta junto com essa aprendizagem compartilhada, né, que a gente fala, né, professor Maia, por exemplo, no consórcio modular, né, que as empresas aprendem junto, você já me explicou bastante sobre isso. E até destacando, né, Tiago, no cluster amarelo, né, que é o cluster onde você encontra os mercados globais, business to business, os recursos compartilhados entre compradores e fornecedores, que realmente, muitas vezes, geram as vantagens competitivas e relacionamentos aprimorados entre as empresas. E no último, né, Tiago, o turquesa, a gente pesquisou num dos artigos que foi investigado como as empresas podem evitar riscos, melhorar a competitividade no mercado e ampliar seus lucros sobre um conceito de inovação verde. Não, perfeito, né? Ótimo, eu acho que isso
mostra como a cocriação de valor tem se expandido em cadeia de suprimento por várias óticas, né, professor Maia? Por questão de sustentabilidade, tecnológica. Professor, o nosso tempo ele já se esgotou, então eu vou falar muito brevemente aqui que a gente apresentou também uma, uma série de questões de pesquisas e oportunidades, né, professor Maia, para expandir o conhecimento, como estudo das fake news e tudo mais, e a gente tem as nossas considerações finais aqui. Como o professor Maia falou, teve uma ascendência de pesquisas a partir de 2014. Nós identificamos nesse trabalho as principais teorias que serviram de base para os estudos de cocriação de valor e também apresentamos os estudos de fronteira. E quer falar suas considerações finais, professor Maia? Importância desse estudo? Eu acho que dentro disso, né, a contribuição que a gente viu, né, identificou bem, desses 5 clusters aí, são bases teóricas e 6 fronteiras, né, que foram bem, assim, mapeadas, que a gente conseguiu identificar. E a limitação que a gente viu, o único banco de dados, o Web of Science, que a gente viu, e sem uma profundidade e uma revisão sistemática da literatura. Mas é algo que dá para estudar mais à frente, né, Tiago? Provavelmente vai ser a continuidade, né, professor Maia? A revisão sistemática para se aprofundar, né? Um outro trabalho, né? Bom, era isso que a gente está para dizer, pessoal. Agradecemos muito a atenção de todos vocês aí. Certo, Tiago? Valeu, gente. Nos vemos no Congresso.